Não comeu, mas vou de novo. Glória a Deus. Pode ir lá. I know it's time for lunch and perhaps you're a bit weak, but please glorify God. Eu também estou com fome. I'm also hungry. Glória a Deus. Amém. Eu queria que você pudesse nos acompanhar num texto bíblico. I would like to ask you to follow us in the book text, Vamos a dar a continuidade. and we will continue A terceira mensagem das parábolas inesquecíveis de Jesus. in sharing the third message of the unforgettable words of Jesus. E muito interessante. And it is very interesting. Vamos falar sobre a parábola dos dois alicerces. We're going to talk about the parable of the two foundations. E David Livingstone And David Livingstone, falou as seguintes palavras: he said the following words. Deus, God, envia-me a qualquer lugar, please send me anywhere, desde que vás comigo. as long as you coming with me. Qualquer carga coloca sobre mim, Give me any burden, desde que me carregues. as long as you take me on. Desata todos os laços do meu coração, Take away any of the bonds of my heart, menos o laço apart from que me prende ao teu coração. the one that bonds me with you. David Livingstone David Livingstone, entendeu he understood a importância how important de ter um fundamento, to have a foundation, de ter uma base, to have a base, de ter um alicerce. to have a good foundation. Sabe uma coisa? Do you know what? A altura que você quer atingir The level you want to reach não é o quão alto você vê para cima, is not how high you're looking up, mas é quanto profundo você decide ir. but it is how deep you're willing to go. Porque a tua altura não é definida pelo quão alto você vê, Because your height cannot be defined by how high you can see, senão quão forte o teu alicerce te sostém. but it's meant to mean how strong the foundation that holds you on is. Porque você pode voar lá no céu, Because you can fly as far as heaven, mas se as tuas asas não forem fortes o suficiente, but if your wings are not strong enough, do mesmo jeito que você sobe, the same way you go up, você vai cair também. you will fall flat. Por isso que Jesus fala para nós: So this is why Jesus said, o teu alicerce tem que ser forte, your foundation must be strong. a tua casa tem que ser fundada na rocha, Your house must be built on the rock, porque a rocha é a verdade, because the rock is the truth, e a verdade nos liberta. and the truth will set us free. Aquilo que o pastor Michel falou, What Pastor Michel said, a verdadeira liberdade the true freedom não é escolher como eu quero construir uma casa, is not to choose how I want to build a house. sino saber aonde eu devo construir a minha casa. But if I don't know where should I build it, Se eu a construo na rocha, if I build it on the rock, eu tenho toda a certeza no meu coração. I am assured in my heart, O vento pode vir, Corrado. the wind may blow, O vento pode tentar bater a casa. the wind may take the house down, As tempestades podem tentar the vir. storms will come, As circunstâncias da vida podem te bater. circumstances will fight, As coisas na vida podem tentar te apegar e te abalar. things in life would make things harder. Mas se a minha casa está na rocha, If my house is on the rock, pode vir o que quiser. come whatever it is, Pode tentar me abalar o que quiser. however it wants to shake me Eu down, posso até sair ferido dessa luta, I may even leave here mas eu wounded, não vou morrer porque Jesus é comigo. but I will not die because Jesus is Eu with vim para me. te dizer essa tarde: I came here to tell you, a rocha está presente. the rock is here. A rocha está The presente. rock is here. E essa rocha vai te ajudar And this rock will help a you construir uma casa to saudável, build a healthy house, a construir uma família to saudável, build a healthy a family, construir um ministério to saudável, build a healthy a ministry, construir uma profissão saudável, to build a healthy profession, porque a rocha está aqui because the rock is e ela here está presente. and he is here. E eu quero profetizar na tua And when I vida. prophesy over your Eu não life, sei aonde você tem construído a sua casa. I don't know where you built your Eu não house. sei qual a base que você tem colocado a I sua don't know casa. what foundation you gave it. Mas se você colocar em Jesus, But if you put the foundation in a Jesus, tua vida vai mudar your completamente. life will change completely. Eu quero profetizar na tua I vida. want to prophesy in your A life. rocha está presente. The rock is here. Você está aqui. You are here. Você é o construtor. You are the builder. Você decide. You decide. Ou a coloco I will put it on the rock no lugar de areia, in the place of sand, ou eu pago o preço or I will pay the price para cavar, to dig, para ir profundo to go e deeper, colocá-la na rocha. and place it upon a rock. Oh, eu queria te dizer, I want to tell you, existem muitos poços there are many
wells que precisam ser cavados. that need to be dug. O avivamento chegará The revival will quando come você for lá profundo, when you go deeper, quando você não se importar a altura, when you're not bothered about the mas height, começar a focar no profundo. but you are focused in how deep you're going. O quanto mais profundo você The for, deeper you go, maiores níveis você atingirá lá na altura. greater levels of height you will reach. Os poços precisam ser The cavados wells need to be dug para liberar essas águas. to let those waters free, E as águas começarão a fluir. and the waters will flow. E quanto mais você cavar, And the more you dig, mais você começará a ver que tem outras coisas novas. the more you see new things. A gente só não vive melhor We can't live better porque a gente não entrou mais profundo because we ainda. are not going deeper than now. Deus não tem limites. God does not have limits. Pastor, eu já tive experiências maravilhosas com Pastor, Jesus. I have had wonderful experiences with Mas se Jesus. ele não tiver limites, existem melhores experiências e mais profundas para você. But because he does not have limits, there is more for you. Eu estou muito animado. I am excited. Você está comigo. Eu estou muito animado. I am excited. Eu estou muito animado. I am O que excited Deus vai fazer hoje aqui? for what God is going to do here Você vai today. construir a sua casa na You will rocha. build your house on the rock. Ora basuri catarabasura brai. Acompanha no texto de Mateus capítulo 7, Please open your Bibles in Matthew chapter 7, versículos 24 ao 27. from verse 24 through 27. E vai dizer assim: It reads, portanto, quem ouve estas minhas palavras, Jesus falando, e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra a casa, mas ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a queda. 24 says, anyone who listens to my teaching and follow it is wise, like a person who builds a house on a solid rock. Though the rain comes in torrents and flood waters rise and the winds beat against the house, it won't collapse because it's built on the bedrock. But anyone who hears my teaching and does not obey it is foolish, like a person who builds a house on sand. When the rain and floods come and the winds beat against that house, it will collapse with a mighty crash. A parábola dos dois alicerces, The parable of the two foundations uma palavra que se encontra no Evangelho de Mateus. is a word found in the Gospel of Matthew. Você também pode encontrá-la no Evangelho de Lucas. You will also find it in the Gospel of Luke. Ela também é conhecida como a parábola dos dois construtores. It is known also as the word or the parable of the two builders. Veja bem como Jesus, ele separa só dois tipos de pessoas que existem dentro da igreja. Pay attention how Jesus only puts two groups of people in church. Ele diz que existem dois tipos de construtores. He says there are two types of builders. Dois tipos. Two types. A diferença entre o Evangelho de Lucas e Mateus The difference between the Gospel of Luke and Matthew é uma questão geográfica. is a geographic question. Um vai falar para um certo tipo de pessoas One will say to a people, e o outro vai falar para um outro tipo de and pessoas. the other one will say to a different people. Mas na realidade essa parábola fala para todo mundo. But the truth is that the parable talks to everyone. Então o significado das duas So the meaning of both é a mesma. will be the same. Então Jesus, ele acaba de concluir o seu sermão, So Jesus have just finished his sermon, conhecido como o Sermão da Montanha. known as the Sermon of the Mountain. Então, assim que termina esse sermão, And as soon as it's ended, ele começa a falar sobre esta parábola. he starts talking on this parable. Interessante que esta parábola Interesting is that this one não é o tipo de parábola que ele falou somente com os discípulos. is not a parable that he will talk only to his disciples. Essa parábola falou para uma grande multidão. He spoke it to a big multitude. A diferença But the difference entre Jesus falar com os discípulos e a multidão between him talking to the disciples and the multitude of people é que Jesus sempre quer chegar ao coração de todo mundo. is that he always wants to reach the heart of all. E essa parábola And this parable vai falar conosco will hoje. speak to us today. Por que essa parábola foi contada por Jesus
Why was this parable explained by E Jesus? tem diferenças entre os dois evangelhos. And there are differences between the two gospels. Porque nós podemos ver It was because we can see que nessa parábola that in this o parable, povo judeu recebeu. the people of the Jewish people received it first. E nessa parábola ele utiliza algumas palavras, alguns términos, And in this parable, he used a few terms com alguns elementos comuns with some common de elements técnicas típicas de construção rural na Palestina na época. of typical building manners of those times. Então aquilo que você familiariza com você So that what you can familiarize yourself faz sentido para você. will mean and will make sense to you. Se aquilo não é familiar para você, But if it's not familiar to you, nós temos tendência de não entender. we will then not understand it. Por isso que Jesus falava em parábolas. So this is why he spoke in parables, Para que você familiarize o tema, so that you may familiarize the theme with you, aprenda o princípio, learn the principle, mas coloque em prática. but put it in practice. Então, Lucas So Luke vai falar ao respeito will now talk das mesmas técnicas típicas, about the same technique, mas techniques, utilizadas em uma outra região, but he will use it in a different region, conhecidas known as pela região dos... Me perdi, me desculpa. Pela região dos gregos. the Greek people. Então eu preciso entender So I need to understand que quando Jesus está falando sobre a construção de uma casa, that when Jesus is talking about building a house, ele não está falando literalmente de uma casa, mas ele colocou uma casa como exemplo. he's not literally saying about a foundation of a property, but he used it as an example. Ele está utilizando a tua vida como um exemplo. He's using your house as an example. Você é a casa. You are the house. Você é o templo do Espírito Santo. You are the temple of Você the Holy decide Spirit. aonde construir essa casa. You decide where to build it. A grande diferença entre os dois, The greater difference between the two, o prudente e o imprudente, the wise and the fool, é que um decide pagar o preço will be the one is willing to pay the price, e o outro gostava de KFC. and the other one loved KFC. Sabe o tipo de pessoa que gosta de KFC? Do you know the type of people that like KFC? Vai lá, They will go there, pagou they will pay, e já vai embora com a and comida. they will go home with the food. Esse tipo de pessoa This kind of people, come muito bem, they eat well, come muito bem. they eat well. Mas melhor é But it's better quando você vai para casa when you go home e você prepara a comida. and you prepare your dinner. Agora, quando a comida é preparada dentro de casa, But when the food is prepared at home, e eu não falo por experiência porque eu não cozinho muito, I'm not talking about experience because I'm not a cook, mas eu vejo preparar, but I can see how she does it. demora para preparar. It takes a while, Especialmente se uma comida boa e exótica e gostosa. especially if it is a good food. Enquanto melhor for a comida, The food is, maior tempo demora em cozinhar. the longer it will take to cook. Nesses dias o chefe A few days ago, chef colocou uma costela para nós no forno. placed a Knox rib in the oven, Ficou 24 horas lá dentro. and it took 24 hours. Então, enquanto maior for o processo, So the longer the process, mais gostoso ela é. the better it will taste. O problema da nossa sociedade The problem in our é society que nós gostamos muito do KFC. is that we love KFC. A gente gosta das coisas rápidas. We love the quick things. Nós não queremos demorar. We don't want to spend A time. gente fica falando que tempo é dinheiro, We say that time is money, ou que dinheiro é tempo. or that money is Então a time. gente não tem tempo. So we don't have time. Mas Jesus está falando, But Jesus is saying, não se apoie no seu tempo, do not support yourself in time, porque no meu tempo because in my time, as coisas acontecem do jeito que things deve. will happen the way it should. Como eram as casas naquela época? How were the houses built back then? Geralmente eles construíam as casas de barro que ficava endurecido. They were normally built by clay. As telhas eram com palhas, eram muito frágeis também. The roof were made of soft tree cuts. Então as pessoas, elas decidiam se queriam construir a casa So the people would decide if they would build the house perto do rio ou não. near the river or not. Porque se fosse muito perto do rio, Obviously, if you build it closer existia to um the certo river, problema se o rio sobre as águas irem além do limite, corria o risco de entrar na casa. there would be an issue if you had a flooding. The river would come into the house. Mas se eles se afastavam-se muito do rio, But if they went too far from the isso river, tinha um impacto
nas criação dos animais, nas plantações e no abastimento da própria casa. There would also be an issue on the actual supplying of the property and the animals. Mas existiam momentos But there would be times que os rios secavam that the rivers would go down e a água, and the water ela tinha um grande impacto naquela época. had a great value in those days. Eu não sei qual é a sequidão que você está vivendo na sua vida. I don't know how dry your times are Não sei being. qual rio da tua vida está secando. I don't know what river in your life is getting drier. Mas eu queria te dizer, But I need to tell you, fique firme, stay put. fique firme, Stay put. crie raiz, Create your roots. crie raiz, Create your roots. porque mesmo o rio secando, Because although the river is enquanto dry, mais profunda a tua raiz for, the deeper your roots will go. ela vai achar água. It will find water. Eu não sei qual é a sequidão da tua vida, I'm not sure how dry your life mas eu is. quero profetizar que as águas do rio de Deus But I want to prophesy that the waters vão of the fluir river na of tua God vida. will flow in your life. Às vezes a gente fica muito cômodo com a água do rio, Sometimes we get comfortable that by the river porque você vai lá, pega e bebe um pouquinho de because you água. can go there and drink your water. Bebe aguinha. Isso. Mas quando seca a água, But when it dries, significa que as tuas raízes it means that your roots têm que trabalhar o dobro. will have to work double. Elas têm que tentar cavar e tentar ir profundo They will need to dig in deeper até achar a água. until they find water. Mas sabem, quanto mais profunda a tua raiz for, But you know that the deeper your root goes, mais ricos os nutrientes são lá no the fundo, richer the nutrients will be in melhor the a end. água é para The você. better the water will be. Ah, eu queria que um crente se levantasse I needed one of you to e believe que dissesse: eu quero and say, I want essas it. águas I want this que vão me water. nutrir para sempre. It will keep me fed forever. Mas é para poucos. But this is for a few. É para poucos. This is for a few. É para poucos. This is for a few. Quando percebemos a fragilidade das construções naquela época When we notice how fragile the building back then were, e consideramos o padrão climático da região, and we consider the weather climate around the regions, fica nítida a importância it is we can see it clearly que havia no alicerce na casa. what happened in the foundation of the properties. Jesus está dizendo para nós: Jesus is telling us existem dois tipos de crentes dentro da igreja. there are two types of Christians within the Mas church. como que o pastor pode alegar isso? Pastor, how can you say that? Porque Jesus está dizendo: I'm saying it because Jesus said dois tipos de construtores foram construir uma casa. two types of builders went to build a home. Então só constrói So can only build quem ouviu a palavra. who heard the word. E Jesus diz: tem um deles And he said one of them que é o prudente is a wise man, e o outro and the other one, é foolish. he's a Te tolo. peguei. Te peguei. Eu queria pegar ele mesmo. É imprudente. He's fool. É imprudente. He's foolish. Jesus ama os dois de qualquer jeito. Jesus loves both the same way. Mas a grande questão do imprudente But the thing about the foolish man é que ele perde muito tempo da sua vida construindo casas, is that he wastes too much of his time building houses enquanto ele poderia já ter construído uma casa. when he should have built one E house. nessa casa ele poderia ter abençoado muitas pessoas. And this house would have blessed so many people. Muita gente poderia ter se hospedado nessa casa. Many people could have dwelled in it. Muita gente poderia ter se convertido nessa Many casa. people could have been converted in it. Muita gente poderia ter sido abençoado nessa casa. Many people could have been blessed in it. Muita gente poderia ser transformado nessa casa. Many people could have been transformed in Mas como o it. vento bateu, But as the wind blows, a casa caiu, the house went. não tem casa. There is no more house. Vai mudar geograficamente It will change geographically. e vai construir uma outra casa. And he will build another house. E nunca vai criar raiz. And he will never build roots. Quem não cria raiz And if you don't have roots, não dá fruto. you will not bear fruits. E quem não dá fruto And if you don't bear fruits, é cortado, you will be taken down. é lançado ao You will fogo. be sent to the fire. Mas aquele que dá fruto But those who bear fruit, cria raiz. they will grow roots. Nessa casa aqui In this house, só tem gente com raiz. there are only people with Só roots. tem gente com raiz. People with roots. Porque as pessoas que não criam raiz Because the people that don't have roots é o tipo de pessoa que vai de igreja em are the igreja type of people that will go from church to church e construir uma casa. and they will build E houses, chega o problema, and the problem will a come casa cai. and the house will Então fall. vou para outra igreja. So I'll
go to a different Porque essa church. igreja não presta. Because this church is not Eu vou na good. igreja X. I will go to the church X. And I'm gonna try to build a new house. E eu vou construir uma casa nova. So when I'm building a new house, E quando eu construo uma casa nova, another problem comes. outro problema chega. A casa cai de novo. E aí a casa... And the house will fall again. A casa cai de novo. And the house will fall again. Vou construir uma outra casa. I'm gonna build another Vou house. numa outra igreja. I will go to a different E church. passam-se 20 anos. And 20 years A go pessoa by. já construiu 20 The casas. person has built 20 houses. Enquanto eu tenho aquele improvável. And when there is that person that no one bet on, Aquele improvável. and that one that no one bet on, Chegou ontem na igreja. he came yesterday to the church, Mas entendeu que a raiz tem que ser but he profunda. understood that the root must be deep. Começou a criar uma casa. So he started to build a house. Ele começou a cavar. He started to dig. Chegou na rocha. He got onto the rock, E começou a construir. and he's now building. Nos mesmos 20 anos The same 20 years on, que a outra pessoa construiu 20 that the casas, other person built 20 houses. aquele improvável The one that no one bet construiu on uma casa só. built one house only. Mas passou tanta gente por essa So casa many people went through it que foram transformadas, that they were transformed, foram they were abençoadas, blessed, famílias foram families reconstruídas, were restructured, casamentos foram restaurados, marriages were built, pessoas que tinham problemas com drogas foram restauradas, drug addicted were transformed, jovens foram transformados, youth were transformed, gerações foram construídas, generations were built, muita gente foi abençoada. many people were blessed, E o outro continua lá, and the other one keeps on achando que está certo construir casa. thinking he's right to build houses only. Eu quero te dar um conselho. I need to give you an advice. Não perca seu tempo. Don't waste your time. Não perca seu tempo. Don't waste your time. Não perca seu tempo. Don't waste your O time. evangelho é precioso demais para perder tempo. Gospel is too precious to As lose it. pessoas estão procurando por casas que estão na rocha. People are looking for properties and houses on the Tem bedrock. muita gente carente They are needing of it, que precisam de um teto and they need a roof que possam sustê-los, so that it can be safe, que possam ser tranquilos so that it can be e tranquil seguros. and safe. Porque se alguém ver Because if someone sees que na tua casa that in your não house tem segurança, there is no pode security, ter certeza, you may be eles vão sure procurar um outro lugar. they will find elsewhere. Mas até onde eu sabia, But until I know, a Catedral Internacional Cathedral foi International construída na rocha. is a church built on a Qualquer pessoa bedrock. que passa por esta And casa anyone that goes through it vê que a casa está na rocha. will notice we are Se built sente on a seguro. bedrock. They will feel safe. Eu queria profetizar I want to prophesy que as pessoas vão ver segurança na tua that vida. people will see security in your life Às vezes segurança na tua casa. and assurance in your Vão ver house. segurança no teu There'll matrimônio. be assurance in your wealth. Quase. That was close. As pessoas estão procurando por segurança, Pastor Paulo. People are looking for security, Pastor Paul. Todo mundo está cansado com a insegurança do mundo. They're all tired of the looseness of the world. Eles querem estar sustenidos em espanhol. They want to be Tenta traduzir aí. supported. Isso. Às vezes as palavras viajam. Sometimes I don't know the words in Portuguese. Então Jesus está explicando nessa parábola So Jesus is saying in this word, que há dois tipos de construtores. there are two types of O builders. que separa um crente do outro What makes a difference between a believer and não é o another, título, it's not the title, não é o cargo. it's not what they do. Pode ser bispo, They may be a bishop, pode ser pastor, they may be a pastor, pode ser apóstolo, they may be an apostle, pode ser quase anjo, they may be a near angel, pode ser co-Deus, they may be a vice God, pode ser a quarta pessoa da Trindade, but they may be the fourth person in Trinity. pode ter aquele negocinho na sua cabeça, They may have the little white thing in their hand. pode transpirar santidade, They may be sweating holiness. mas o que pode ser dizimista, But they may be giving tithing pode ser Christians. lindo, They may be que gorgeous, nem eu, as I am, pela fé, by faith. pode ser o que quiser, They may be whatever they mas want. o que separa um crente do outro But what will make a difference é between o them tipo de casa que constrói. is the type of house they build. Me diz o quão alto você quer ir, Tell me how high you want to go, e eu te direi o quão profundo você precisa and I will cavar. tell you how deep you need to dig. Existe gente que tem sonhos muito grandes. There are people that have great dreams, Enquanto maior for o sonho, and the greater it is, mais profundo você vai precisar ir. the deeper you will need to go. Amém. Amen.
E só há dois tipos de fundamentos: And there are only two types of foundations. o sólido The solid e o arenoso. and the sandness, the full one. Dependendo da altura que você quer chegar, Depending on how high you're willing to go, você vai ter que entender que é a mesma altura, no sentido de profundidade, você vai precisar ir you para will baixo. need to understand that the same height up, you will have to go down. Mas Deus nunca te manda no profundo But God will never send you down para te aprofundar. and deeper only to get you low. Ele te manda lá no profundo He will send you deeper para te catapultar lá na frente. so that He can send you right up. Eu não sei se vocês viram, I don't know if you've seen, existem uns vídeos. there are a few videos. Eu vi o pastor Paul postando nesses dias. And I saw Pastor Paul sending this video the other day. Tem um brinquedo chamado slingshot. There is a toy, there is an attraction that's called the slingshot. Isso. E você senta nele And you sit on it, e ele parece que ele vai lá para baixo. and it seems that it will take you right down. Você está indo lá para baixo, You are going right lá down para baixo, and e deeper. do nada And all of a sudden it loses you. você vai lá para cima. And you are gone right up. A nossa vida Our lives precisa ir lá para baixo, need to go deeper se você quer voar lá para cima. if you want to fly high. As águias The eagles, são as únicas aves they are the only birds que voam lá no alto, that will fly up high em alturas extremamente in extreme heights. altas mesmo. E quando elas veem que existe uma tempestade chegando, And when they see a storm coming, os outros animais, the other birds and animals, as outras aves, the other birds, começam a fugir dela. they will start to fly away Elas from vão it. fugir da tempestade. They will flee from it. Mas aí a águia, But the eagle que sabe os seus that alicerces, knows its foundations, vai voar lá em cima. it will fly up. Ela vai entrar no meio da tempestade. It will go through the storm. Ela vai chegar no olho da It will tempestade. go to the eye of the storm. E ela vai procurar a sua casa. And it will look for a house. E quando ela And achar, when it finds it, ela fixa os olhos it will put its eye on it. e utiliza a força da tempestade, And it will use the strength of the storm mas plus a força da velocidade que ela geralmente cai quando ela vai pegar a caça, the strength of the speed that it normally has when it's flying que já é downwards, absurda, which is an absurd of a speed. utiliza o poder da tempestade And it will combine e começa, it with the storm. e começa a descer a uma velocidade absurdamente. And it will go down in an absurd speed. Tanto é que a caça nem vê ela chegando. Such is that the house can't even see it E approaching. quando a águia pega a sua caça, And when the eagle catches its house, o impacto da velocidade the impact of the speed já mata a caça de por si. will normally just crash the house Ela não down. precisa fazer esforço. It does not need to Para make matar any a sua strength casa. to kill its house. Sabe qual é o nosso problema? Do you know what our problem is? Que a gente quer ir lá para cima Is that we want to go up high sem ter pagado o preço lá aqui embaixo. without having to pay the price down A here. gente nunca vai ter We'll never have essa velocidade the speed sem a gente pagar o preço primeiro. without paying the price Você nunca first. vai voar que nem uma águia You will never fly as an eagle sem primeiro você se conhecer aqui embaixo. if you don't first know yourself Jesus down está here. dizendo: Jesus was saying, vai profundo, go deeper, vai profundo, go deeper, vai profundo, go deeper. que vai chegar a hora And it will come a que time você vai ter que bater as that asas. you will need to flap your wings. E quando você começar a bater as And when you asas, start flapping, não haverá nada e ninguém there will nothing and no que one possa te impedir that will hold you levantar o voo lá para to cima. take on your flight. Jesus quer Jesus wants que a nossa vida for us in our lives seja como o prudente, to be as a life of a wise que a man, gente possa construir essa casa no that we may sólido, build our house on a solid foundation, na rocha, on a bedrock,
Existem alguns princípios There are a few principles nessa parábola que me chamaram a atenção. in this parable that caught my O attention. primeiro, The first one of them, a escolha do lugar onde você edificar a casa the choice of the place where you are building the house, vai falar muito sobre você. will explain a lot about you. Me mostra o teu alicerce Show me what your support is, e eu te direi que tipo de crente você and I é. will tell you what type of a Christian you are. A mensagem principal dessa parábola é óbvia. The most important message in this word is it's obvious. O construtor prudente construiu a casa na base The sólida. wise man built a foundation on a solid bedrock. Porém, ainda tem pessoas But there are still people dentro da igreja within the church que ouviram a mesma palavra that have heard the same e ainda message, continuam insistindo and they still keeping on construir a casa na areia. building the houses on the Tem sand. pessoas que tomam decisões. There are people that take decisions. Tem gente que abre a boca. There are people that open their mouth. Tem gente que não mede as There are consequências. people that don't count on Tem gente que consequences. não pensa lá na frente There are people that don't think ahead, e se acham no direito and they think they have the de right continuar falando, of keeping on de talking, continuar decidindo, of keeping on sem deciding, primeiro ter uma base sólida. without first having a solid foundation. Antes de você tomar qualquer decisão, Before you take a decision, antes de você falar qualquer coisa, before you say anything, antes de você ir para qualquer lugar, before you go anywhere, veja primeiro check first. se no lugar onde você for If where you're going, haverá risco there will be da risks tua casa ser abalada. of your house being shook. Se tiver risco If there are, e se a tua casa estiver na areia, and if your house is on the te sand, aconselho ficar quieto. I will advise you to stay put. Não tome a decisão Don't take the até que decision você ache a rocha. until you find the Até que bedrock. você ache a rocha. Until you find the Até que você bedrock. ache a rocha. Until you Eu find the estou falando com bedrock. pessoas aqui I am talking to que people here provavelmente têm passado pela vida that perhaps you've been living on life sem ter uma estabilidade na rocha. with no stability on the rock. Mas hoje Jesus But today quer te Jesus pegar na mão wants to take you e by quer te your mostrar o hand caminho, and show you the quer te way mostrar a verdade, and show you the quer te truth mostrar a vida and show you the e quer life. te ensinar um And he princípio. wants to teach you a principle. Aquilo que é fácil de conquistar The easy reaching things é fácil de perder, are also easy to lose. mas aquilo que custa But those things that are costly, dura, they take term. dura, They will dwell. dura. They will dwell. Não é passageiro. It's not a passing thing. Uma satisfação passageira. It's not a passing É satisfaction. uma casa que é abalável, It's a house that will be shook. mas existe uma satisfação melhor, But there are better satisfaction thank you, maior bigger and que stronger você acha em Jesus. than you can find in Jesus. Mas você precisa pagar o But preço. you need to pay the price. E eu sei And I know que é difícil pagar o that preço. it is hard to pay the price. Mas quem paga o preço But those who do it, recebe galardão they will get a rod de algo que permanece. of something that will dwell. Hoje em dia está muito fácil namorar. In nowadays, it's too easy to go out Na and minha date. época, In my terms, quanto que eu tive que orar por essa princesa? I nearly had to pray. How much I had to pray for her. Absurdamente, todos os dias, pelo menos por 6 meses. Every day, absurdly, for at least 6 months. Hoje em dia o cara chega Today, a man comes e diz, me abençoa que eu tô namorando. and he says, "Bless me, I'm already dating." Aí eu fico pensando, And I think to myself, não. no. Que nem o pastor, não. A pastora diz, não. Oh no. Oh no, but Eu demorei 6 meses I courted for 6 Orando. months. I took 6 months praying, jejuando. fasting. Naquela época, In those days, eu era muito magrinho. I was very, very skinny Que tive que jejuar muito. because I had to fast for so Eu paguei long. o preço. I paid the price. Mas hoje eu estou vivendo But today I am num living casamento que dura, que in permanece. the marriage that will dwell Porque o preço foi pago. because the price was paid. Quanto você quer que o seu casamento dure? How much do you want your marriage to last? Depende do preço que você paga antes de se It casar. will be how much you want to pay the price prior to getting married. Porque se você construir a sua casa na rocha, Because if you build your house on a ela bedrock, permanece. it will dwell. Brigas vão ter,
Fights will come. discussões vão ter, Discussions will o come. inimigo vai atacar, The enemy will try. Deus vai permitir coisas virem. God will allow things to Mas se a come. minha casa está na But if my rocha, house is on the rock, eu queria que você se emocionasse I comigo. wanted you to get excited with me. Você vai ficar firme, You will dwell. você vai ficar até ferido, You will define. você pode até arrastar a sua perna depois dessa You luta. may even have a wound. Arrasta a perna, arrasta a You perna. may even have a wound. Você pode até estar sem braço, You may even lose an mas arm. você vai dizer: But you will say, até aqui until o here, Senhor me the sustentou. Lord has supported Bendito me. seja o Senhor, Glorified be porque His muita name. gente por pouco menos Many people for less, se divorciou, they have divorced, se separou, they have let go. mas Deus me sustentou, But God has kept me put porque a minha casa está na because my rocha. house is on a bedrock. Eu queria provocar na tua vida I want to provoke in your house sentimento a feeling que eu preciso ir lá no fundo, that I need to go eu preciso deeper. cavar, I need to dig. e eu estou com muita calor. And I am feeling hot now. Quando você é gordo, When you're not skinny, você transpira muito, you sweat a lot. e qualquer excusa para tirar a jaqueta é sempre bem-vinda. And any excuse to take off your jacket is good. Mas olha para o meu rosto, não para o But meu look at corpo. my face, not at my body. Profundo, Go deeper. profundo, Go deeper. profundo, Go deeper. profundo, Go deeper. profundo. Go deeper. Você não encontra as melhores casas You will not find the best houses em lugares areiosos. in a sandy place. Você encontra as melhores You casas will find the best houses aonde elas têm um alicerce mais profundo. where they have a deeper foundation. Pastor, eu quero construir um prédio Pastor, I want to build a tall building de 100 andares. of 100 floors. 100 andares. 100 floors. Então, Well, o teu alicerce your foundation vai ter que ter a capacidade has to have the de capacity sustentar os teus 100 andares. of taking on the 100 floors up. Porque quando o dia mal chegar, Because when the bad day o comes, vento bater, the wind blows, o teu alicerce your já foundation vai estar construído, will be built, já vai estar profundo. will be deep. Você já vai estar em Deus. You will be in Você já vai God. estar na rocha. You will be on the rock. Pode acontecer muita coisa, Anything may happen, mas se eu estiver na rocha, but if I am on the rock, tudo vai dar certo. everything will go well. Tudo vai dar certo. Everything will go Tudo well. vai dar certo. Everything will go well. Tudo vai dar certo. Everything will go O well. alicerce em terreno sólido The foundation in a solid rock sempre dá mais trabalho, will always take more work. sempre demora mais, Will always take longer. sempre requer mais cooperação, Will always require more cooperation, mais trabalho. more work. O prudente The wise man, sempre está disposto a cooperar. he will always be willing to cooperate. Me diz quão disposto você está, Tell me how willing you are, e eu te direi o quão profundo o teu alicerce vai. and I will tell you how deep your foundation Deus will não está go. procurando God is looking conhecedores da palavra. for people wise in the word. Deus não está procurando God is not looking gente com ministérios for extravagantes. people with extravagant ministries. Jesus não está procurando Jesus is not looking pessoas que saibam muito da Bíblia. for people that know a lot about the Bible. Jesus não está procurando Jesus is not looking pessoa com títulos e cargos. for people with titles and things to do. Jesus não está procurando He's not looking pessoas cultas. for people that are wise. Jesus está procurando He is looking por gente disposta, for people willing, porque o disposto because the willing people abre o coração. will open their E hearts. se o coração estiver And aberto, if their hearts are willing, Jesus ensina, Jesus will teach. Jesus capacita, Jesus will make them capable. Jesus aplica, Jesus will apply Jesus to their molda. lives. Jesus will mold Jesus them. transfere, Jesus will transfer Jesus to them. transfigura, He will transfigure Jesus to them. molda, He will mold Jesus them. trabalha, He will work e on a them. pessoa se torna-se melhor And these people will be better do que aquele que veio com um CV completo de sucesso pessoal. than those that had a great successful CV. Eu preciso que você entenda I need you to understand que o prudente that the wise sempre está disposto will always be willing a construir uma casa. to build a house. O imprudente
The foolish acha que é perca de tempo. thinks it's a waste of time. Diz que poderia estar fazendo outras coisas para Deus. I could be doing other things for God. A obra de Deus, The work of God sem Deus, without God é o mal da nossa era. is the curse of our time. É o mal da nossa era. And the curse of our As time. pessoas estão muito ocupadas para Deus, People are too busy for God, fazendo a obra de Deus. doing His work. Mas se você fizer sem Deus, But if you're doing it without Him, está fazendo para quem? whom are you doing it for? Jesus está dizendo: Jesus is saying, eu quero que você pegue na minha mão. I want you to hold my hands, Eu quero que você esteja disposto and I want you to be willing a caminhar comigo, to walk with me, a ir uma milha a mais. to go a mile 2 milhas a ahead, mais. 2 miles ahead. Você está disposto? Are you willing? Estou disposto. I am willing. Então vamos lá. So let's do Você não it. está disposto? Are you not willing? Construa a tua casa. I'm not. Eu te amo de qualquer jeito. I love you anyhow. Mas lembre-se But remember, que 20 anos lá na frente, 20 years on, aquele que demorou 20 anos em construir o seu alicerce, the one that took 20 years to build his terá a foundation, capacidade de ir mais longe he will be capable to go que further você se achando com o alicerce pronto, than you se achando com o seu alicerce pronto. that thinks you have a foundation Fique em pé ready. no seu lugar, por Let us favor. stand in our feet. A casa sustentada na verdade The house that is supported by the truth sempre será mais forte que as intempéries. will always be stronger than others. Uma construção apropriada, And construção apropriada a building that is made right evitará will flutuações take away the e fluctuations quedas constantes. and following crashes. Sabe o tipo de pessoa Do you know the people que uma semana ela está lá no céu that 1 week they are in heaven e parece que na outra and the next one está batendo na porta do inferno? feels like they're knocking on the doors of hell. Passa-se 2 dias, 2 days go by. ela chega na igreja falando em línguas, They get homes, they get in churches speaking in tongues. mas no dia seguinte But the following day, te liga chorando, they call you crying. te liga chorando. They call you crying. Pessoas com problemas People that have problems de balanço emocional, of emotional problems, elevada pelas emoções. and they go by their emotions. Jesus está dizendo: Jesus is a saying construção de uma casa the building of a house não é emocional, is not emotional. não é sentimental, It's not a feeling. é uma decisão. It's a decision. Assim como amar So as loving não é um sentimento, is not a feeling. é uma decisão. It's a decision. Ou você decide You amar, either decide to love ou você decide não amar. or you decide not to. Não envolve sentimentos. It does not involve feelings. A tua decisão de amar Your decision to love provoca sim um sentimento e emoção de amor. provokes a feeling of love. Então você decide And then you se decide você quer construir uma if you're casa gonna build a house na rocha on a bedrock ou não. or not. Você que decide. You are the decisive. A palavra foi liberada. The word has been given. Jesus disse que a palavra estava sobre todos. Jesus said that the word were upon all. Mas mesmo assim, But even though os imprudentes the foolish continuam achando que a sua casa pode ser construída na areia. kept on thinking that their houses can be built on the sand. Mas eu sei que aqui não tem nenhum imprudente. But I know that we don't have any foolish Aqui people tem gente here. na santificação. We have people that are holy Aqui here. tem gente do We retetê. have people that are holy Aqui here. tem gente do Espírito Santo. We have people with the Holy Aqui tem Spirit gente here. que construiu a sua casa na We rocha. have people that have built their house in Ou a aqui tem solid gente que vai foundation. decidir hoje construir sua casa na rocha. And we have people that decided today to build their house Mas on se bedrock. você tomar essa decisão, But if you make the decision, pode ter toda a certeza be assured que os teus dias that your days não serão fáceis. will not be easy. Eu não vou profetizar prosperidade. I'm not going to prophesy Você vai ter que prosperity. pagar o preço. You will have to pay the price. Você vai ter que pagar o You preço. will have to pay the price. Vai doer. It will hurt. Vai doer. It will hurt. Vai It doer. will hurt. Vai doer. It will hurt. Vai machucar. It will make you Mas quando wounded. você achar a When you rocha, find the bedrock, Orabaxocotorabai, você poderá dizer: you will be able to say, agora eu posso now I can escalar para cima, go up que high, nada e ninguém and no one and vai nothing me abalar. will be able to shake Você tem me. coragem If you are willing, de falar para a pessoa que está do teu lado can you tell your neighbor, e diz para ele, can you tell your diz neighbor, para ela: tell them, nada vai me abalar, nothing will shake me, nada vai me abalar. nothing will shake me. Ah, profetiza sobre alguém: Prophesy over them, nada vai me abalar. nothing will shake me. Não seremos abalados, We will not be shaken, porque a rocha está because presente. the rock is here. A minha casa está My firme. house is solid. Os alicerces estão The profundos. foundation is deep. Eu
profetizo na tua casa. I prophesy over your life. Restauração no teu casamento. Restoration over your marriage. Através da rocha. Through the rock. Eu profetizo cura na tua I vida. prophesy healing over Através your da life. rocha. Through the rock. Eu profetizo o teu milagre. I prophesy your Através miracle. da rocha. Through the rock. Porque o reino dos céus Because the kingdom of heaven é manifestado is manifest quando a rocha está when presente. the rock is present. E a rocha está nesta The casa. rock is here. Jesus está presente. Jesus is here. E Ele vai And He will fazer make tudo que os doutores falaram que não era possível. everything the doctor said is not going to work. Você que nos assiste online, You that are following us online, toma a decisão. take your decision. Constrói a casa nas rochas. Build your house on the rock. Porque através dela, Because through it, tudo vai melhorar. everything will be better. Não será fácil. It will not be easy. Não acredite nas pessoas Do not believe in people que pregam um evangelho that preach the gospel, que diz que vai ser todo um mar de rosa. that say that everything Porque will não be vai easy. ser. It's not going to be. Mas quando você tem Jesus, But when you have Jesus, pode até ser difícil, it may be hard, mas se Ele estiver contigo, but if He's with you, tudo será melhor. everything will be better. Tem gente aqui, There are people here. tem gente aqui There are people here que precisa tomar essa decisão. that need to take the decision Para, to chega stop. de ser emocional. It's enough being emotional. Toma a decisão. Make the decision. Você que quer If you believe construir a sua casa and you want to build your house na rocha, on a bedrock, coloca a tua mão no teu coração. place your hands over your heart. E se você tiver coragem, And if you are willing pedir a Deus, and ask God, Deus, God, eu quero ir lá no fundo. I want to go deeper. Eu quero ir profundo. I want to go deeper. Eu quero ir I profundo. want to go deeper. Eu quero ir profundo. I want to go deeper. Eu quero ir profundo. I want to go deeper. Eu quero ir profundo. I want to go deeper. Eu quero ir profundo. I want to go deeper. Dori, Say it. Dori, Cry it. é pra você. Sorry, it's for you. É pra você. It's for you. Acredita na minha palavra. Believe in my word. Jesus tem encontros Jesus has meetings lá na profundeza. in the deep place. Quando eu te vi no começo, When I saw you in the beginning, Jesus me mostrou uma luta Jesus showed me a fight interna dentro de você. within you. Mas sabe uma coisa, Do you Tori? know what? Se a rocha estiver presente The rock is there na tua vida, in your life, no teu futuro casamento, your future marriage, na tua futura família, your future family. nada poderá te abalar. Nothing will shake you. Vai profundo, Go deeper. vai Go profundo, deeper. vai Go profundo. deeper. Deus preparou God has made it ready. um encontro na profundeza para você. In the deep places for you. Vai na minha, Go there. vai na minha. Go there. Que se não der certo, And if it does not work, me procura. look for me. Mas se você for lá no fundo But if you go e deeper, você achar a rocha, and if you find a rock, me procura também. tell me too. Porque eu quero ouvir a bênção. Because I want to hear the blessing. Levanta a tua mão, Raise your hands. levanta a tua mão. Raise your hands. Recebe a rocha. Receive the rock. O Espírito Santo The Holy Spirit te abençoa agora. will bless you now. Te toca agora. Will touch you now. Se porventura, se porventura você tiver you are alguma doença, and you have any illness, alguma enfermidade, anything on alguma your body, dor any pain, em qualquer parte do teu any corpo, place in your body, eu te desafio I challenge you a colocar a tua mão to place your hand no lugar da dor, over the place of the pain, no lugar da doença. over the place of the illness. Em nome de In Jesus, the name of Jesus, eu libero uma palavra. I set a word O free. reino dos céus The kingdom of God te alcança agora will reach you now através de cura. through healing. Tem muita gente There are many people colocando a sua mão placing their hand em lugares da dor, in places of em pain, lugar da doença. in places of illness. Eu só preciso I only need de um maluco, one crazy person, maluco, one crazy person, maluco one crazy que person creia comigo, to believe with me. porque a palavra diz: The word says, o que dois what two ou mais or more concordarem agrees aqui na on terra earth será feito no céu. shall be done on heaven, Concordaram dos teus because heaven será feito na terra. will be done on earth. Libero cura sobre a tua vida. I set healing over your life. Libero cura sobre a tua I casa. set healing over your house. Em nome de In Jesus. the name of Jesus. Toda dor vai embora. All the pain will go. Toda dor vai embora. All the pain will go. Toda dor vai embora. All the pain will go. Toda doença vai All embora. the illness will go. Socotora manderevassou.
Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Eu vejo gente curada. I see people. Eu vejo gente na rocha. I see people. Eu vejo gente na rocha. I see people. Socotolarabasora brai. Ora maiere basou. Será que porventura Has it alguém aqui anyone in the house não conhece essa rocha, that does not know the rock, não conhece Jesus, that does not know Jesus, mas quer conhecê-lo? that wills to know him? Ou talvez Or perhaps você se afastou dessa you've rocha, gone away from the rock, mas você quer voltar à but you're rocha. willing to go back to him. Você quer voltar a You're Jesus. willing to go back to Jesus. Levanta uma das tuas Raise mãos. one of your hands. Se porventura If perhaps você se afastou, you have gone astray ou from você him, não conhece, or you don't know him, quero poder abençoar a tua vida. and I want to bless your Quero life. profetizar na tua I vida. want to prophesy over your life. Levanta uma das tuas mãos. Show me a sign with your hands. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Se todo mundo é de casa, All of those here are blessed, mas você precisa but you need essa rocha. this rock. Eu vou pedir para que você faça algo pela fé. I'm going to ask you to do something by faith. Eu vou pedir que você feche a sua cabeça, feche os seus olhos, I'm cubra going a to sua ask you cabeça. to close your eyes and bow your heads. E em sinal de fé, As a sign of faith, pega a pá get the shovel e começa a cavar. and start to dig. Eu quero ver gente cavando. I want to see people Eu quero ver digging. gente I cavando. want to see people Como eu falei no digging. começo, As I said in the beginning, é para poucos, this is for a few, mas eu vou começar a but cavar. I will start to dig. Eu vou começar a I will cavar. start to dig. O hashtag dessa semana. O hashtag dessa semana. The hashtag this week, Hashtag the hashtag eu vou cavar. I will dig. Eu vou cavar. I will dig. Ora basura bacatarai. I will dig. Eu vou cavar. I will dig. Eu vou profundo. I will go deeper. Eu vou profundo. I'll go deeper. E eu profetizo So I prophesy encontros com Jesus. meetings with Jesus. Encontros com Jesus. Meetings with Jesus. Lá no profundo. In the deep places Na tua vida. of your life, Na tua casa. in your house, No teu ministério. in your ministry, Nos teus sonhos. your dreams, Na tua família. your family, Na tua saúde. your health, Nas tuas finanças. your finances, teu trabalho. your work, Na tua escola. your school, Na tua universidade. your university, No teu futuro. in your future, No teu chamado. in your calling, No teu in propósito. your purpose, Nas tuas mãos. in your hands, Em nome de Jesus. in the name of Jesus. Que Deus te May abençoe. God bless you. Que Deus te May abençoe. God bless you. Que você tenha uma semana May you abençoada. have a blessed week. Que o grande amor de Deus May the love of God te abrace, love you and hug te you, alcance. reach you. Que você se sinta amado. May you feel love. Que o Espírito Santo May the Holy Spirit te console, counsel te you, abençoe, bless te you, capacite. make you E able, que Jesus and may te Jesus dê um abraço, give you a hug, te coloque no colo. put you in His E que lap. você tenha a melhor semana da sua May vida. you have the blessed week of Que your Deus life. te abençoe. God bless you. Quinta temos culto. I will see you Thursday. Domingo Santa Ceia. Sunday we have Holy Communion. Vai com Deus. God bless you. Deus te abençoe.